Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o Brasil volta a bater recorde com pior média de mortes por Covid. O país já tem quase 355 mil óbitos pela doença. O Ministério da Saúde confirmou que o Brasil teve mais 1.480 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total é de 354.617 vítimas. Também foram acrescentados mais 35.785 infectados em um dia. Com isso, o Brasil registra 13.517.000 casos. Na variação da média móvel de mortes pela Covid em 7 dias, o país bateu um novo recorde com a alta. Foram 3.124 mortes por dia. E a média de novos casos nos últimos 7 dias também apresentou crescimento e está em 72.030 diagnósticos. O pico de casos foi em 27 de março, quando a média móvel passou de 77 mil. Já no mapa da variação da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos casos fatais pela Covid-19 aparece em 12 unidades da federação: Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa vez, 11 estados registraram estabilidade: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Em queda, aparecem hoje 4 estados: Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. E o Brasil já aplicou mais de 31.316.000 doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 23.910.000 pessoas foram imunizadas com a primeira dose. Isso equivale a 11,29% da população, enquanto mais de 7.405.000 pessoas já receberam a segunda dose da vacina. Por enquanto, as vacinas que estão em uso no Brasil são a Coronavac e a de Oxford AstraZeneca. Elas são administradas em 2 doses. E olha só, no mundo todo, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 136.727.000 diagnósticos já foram confirmados desde o início da pandemia. E 2.947.000 pessoas morreram. E a Austrália registrou ontem a primeira morte por coronavírus em 2020. A vítima era um homem de 80 anos que tinha voltado de uma viagem nas Filipinas. Ele recebeu o diagnóstico enquanto fazia a quarentena exigida pelo país para quem chega de outros lugares. Desde o início da pandemia, 910 pessoas morreram na Austrália. Por lá, a transmissão já está controlada e shows e eventos esportivos foram liberados. E este ano, por causa da pandemia, Mianmar não vai comemorar o Ano Novo. Como de costume, no dia 13 de abril, dezenas de manifestantes protestaram. As comemorações, que geralmente duram de 4 a 5 dias, foram substituídas por protestos antigovernamentais no sudoeste de Mianmar. Manifestações com flores contra o governo militar, que já deixou 710 manifestantes mortos. Demonstrações silenciosas de desafio e pequenos protestos em todo o país continuam e são persistentes desde fevereiro, quando foi presa a ganhadora do Nobel, Aung San Suu Kyi, líder do governo deposto. O golpe de fevereiro colocou Mianmar em crise após 10 anos de tentativas de democracia. E ainda falando sobre coronavírus, mais da metade da população brasileira sofre com a fome nessa pandemia. A dura realidade foi revelada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Mas um outro levantamento mostrou que nunca houve tantas doações e ajuda às pessoas carentes. Algumas iniciativas são de verdadeiros heróis anônimos. O porta-malas virou uma verdadeira despensa. O veículo está carregado de mantimentos e quem precisa é só pegar, de graça. A ideia foi desse administrador gaúcho,
que circula com o veículo pelos bairros da periferia de Porto Alegre para ajudar pessoas necessitadas. As pessoas até meio que se assustam, é muito engraçado. Tu chega com o carro, tu abre o carro, as pessoas pensam assim, eu posso pegar? É só pegar? Sim, isso, se está precisando, pode pegar. Esse porta-mala, eu explico, né, para as pessoas que estão sem emprego, que estão passando dificuldades, que precisam de um alimento. O Cacá, aliás, ganhou fama nessa pandemia pelas ideias criativas para ajudar pessoas carentes. Ele também criou o Vagamóvel, um veículo repleto de anúncios de empresas que oferecem trabalho. E também a Geladeira Solidária, onde a pessoa pode pegar alimentos, roupas e também deixar o currículo. Tem até o Delivery do Emprego. Com uma mochila de motoboy, o Cacá entrega currículos de pessoas da periferia e empresas. O administrador conta que o desejo de ajudar o próximo surgiu depois de viver um momento muito difícil. Eu estive desempregado, eu sei o quanto é difícil. Inclusive, eu perdi um filho que nasceu prematuro de 6 meses, durou 3 dias, resistiu por 3 dias a neonatal e veio falecer num domingo de Páscoa. Na segunda-feira, a empresa que eu trabalhava na época entrou em contato. Eu pensei que fosse para me dar os pêsames, um apoio, mas eles me chamaram para me demitir, porque eles disseram de uma forma muito fria que eles não tinham tempo para essa minha recuperação. E foi ali onde tudo começou. E a dor do Cacá virou alegria para muita gente. Em mais de 15 anos, 5.000 pessoas foram ajudadas a conseguir empregos nesses projetos. Eu entreguei o currículo diretamente nas mãos dele e dias depois me ligaram. Hoje, graças a Deus, em meio a toda essa função de pandemia, de coronavírus, eu já estou empregada, com dignidade, e vou conseguir colocar comida na mesa para as minhas filhas. E essa ajuda vem na hora que as pessoas mais precisam. Um levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar mostra que grande parte da população brasileira sofre com a fome. Mais da metade das famílias do país, 55%, estão em situação de insegurança alimentar, ou seja, não têm certeza se terão o que comer. Dessas, 35% estão com os alimentos prestes a acabar e não terão dinheiro para comprar mais. 11% já tiveram que cortar pelo menos uma refeição no dia e 9% já não tem mais o que comer. Você vai ter desdobramentos futuros, sem dúvida alguma, porque, veja só, uma criança que não se alimenta suficientemente, ela primeiro vai ter provavelmente um emagrecimento, né? Depois, se isso se prolonga ao longo do tempo, isso vai ter um impacto naquilo que a gente chama de desnutrição crônica. Junto com as dificuldades, também aumentou a solidariedade do brasileiro. Um levantamento feito por uma plataforma especializada em arrecadações revela que o Brasil bateu o recorde de doações durante a pandemia. Do ano passado para cá, foram mais de 6,5 bilhões de reais em dinheiro e alimentos, que vieram de empresários e também alguns heróis anônimos. Comecei a ver muita gente pedindo alimento e tal, e alguns vizinhos também, algumas comunidades aqui próximas do centro de São Paulo. Eu resolvi ajudar 2 famílias e pensei, por que não buscar nas minhas redes sociais amigos, parceiros que possam se somar a esse movimento de doação de cesta básica. Aí eu resolvi fazer uma arte no Instagram, publiquei no meu Instagram pessoal e lá surgiram 66 cestas em 2 dias. E em 14 dias nós conseguimos 140 cestas. No último fim de semana, a distribuição aconteceu em uma comunidade do Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. E uma enorme fila de moradores se formou para receber os alimentos. E cada pessoa que pegava a cesta básica fazia questão de agradecer. E agradeço muito, continue doando, que está ajudando muita gente. Obrigada. Uma pequena ajuda que vai fazer enorme diferença para quem precisa. Tão grande quanto o nome do projeto. Grandioso és tu. Muita gente começou a me impressionar, me perguntar, Júlio, mas como chama o projeto? Como chama o projeto? A gente já estava se aproximando a 100 cestas. Aí eu falei, gente, está todo mundo me perguntando o nome, eu não sei. Todo dia quando eu levanto, eu acabo ligando numa rádio que toca louvores, e aí o primeiro louvor que tocou foi Grandioso és tu. Daí eu falei, pronto, grandioso és tu que doa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas.
Que belo trabalho, hein? Parabéns. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com o Renato Diniz. Ótimo dia para você.